3 de abril de 2011. Um jogo inocente de pôneis é enviado para um dos fóruns mais famosos da época que tratava de My Little Pony. Ninguém sabia ao certo como aquele jogo simples e inocente se tornaria uma lenda na internet até hoje, desencadeando um surto de nascimento de jogos X no mundo da internet. Mas que, para deixar marcado de início, de inocente, esse game não tem nada. Olha, eu acho que eu não preciso contextualizar o que diabos é My Little Pony. Se você não sabe o que é My Little Pony, em geral, é uma série voltada para crianças que, mesmo que o público não seja criança, ele tem uma história de pôneis no mundo da terra dos pôneis, que faz coisas de pôneis, pôneis e pôneis e pôneis. E baseando nessas coisas de pôneis, é aqui onde o nosso jogo tem início. Luna Games é uma creepypasta de My Little Pony. Eu acho que eu não preciso falar o que é creepypasta de jogos. Afinal de contas, acho que esse termo já é muito usado na internet, mas caso você não saiba, é quando alguém, normalmente um esquisito, pega a trama de alguma série ou alguma trama de um jogo e transforma aquilo em simplesmente um jogo de terror, normalmente com um demônio envolvido. Luna Games segue esse padrão, desde sua criação até o seu final, contendo 6 jogos que, de acordo com o criador, faz parte da história cronológica, entre aspas, dos games. Eu falo entre aspas porque em meados de 2011, ninguém esperava que um jogo em Flash inspirado em uma creepypasta fosse realmente fazer sucesso. Afinal de contas, esse cara tinha sido pioneiro nisso. Lembrando, não existia jogo de creepypasta na época. Por isso a história dos jogos não tem muita relação entre elas. Mas não se preocupe, porque seu amigo Chaminé está aqui em cima de um pônei esquisito que eu nem sei se realmente é um pônei, pra te ajudar a entender essa história. Antes, é bom contextualizar que o primeiro jogo da franquia, Luna Games 1, ele é um jogo extremamente simples. Ele é um mapa com alguns obstáculos, e quando você passa desses obstáculos, o jogo simplesmente trava e mostra uma imagem de um pônei totalmente distorcida e bizarra. Após a imagem desse pônei aparecer, o jogo fecha. Só que esse não é o final das coisas, porque em seu computador, ele cria várias imagens da Pinkie Pie e vários blocos de nota com a mensagem dentro escrita: o fim está próximo. Isso hoje em dia é tanto faz, mas na época foi o suficiente para fazer com que esse jogo fosse banido do fórum que foi postado originalmente, fazendo com que qualquer pessoa que fizesse menção de Luna Games fosse banido imediatamente. Isso foi combustível suficiente para o criador de Luna Games preparar uma versão melhorada do seu primeiro jogo. E é aqui que a história dos jogos realmente começa a ter início. Esse segundo jogo, que ficou conhecido como Luna Game 2, é um jogo que é tipo uma versão melhorada do primeiro, porém agora com uma parte da história. Confirmação de que o bicho ruim do tridente está sim envolvido com os finais trágicos de Luna Game é confirmado nesse segundo jogo. Mas voltando pro jogo 2, ele no começo funciona do mesmo jeito do primeiro jogo, porém da metade dele, quando você está pulando alguns obstáculos, o jogo muda totalmente, mudando e colocando dentro de seus cenários vários tons de vermelho sinistros. Junto com isso, a música também muda para uma música bizarra. E nessa, a gente deve continuar andando até vermos um buraco. O final aqui é o mesmo independente do que você faça. Pulamos dentro do buraco e uma assombração da Pinkie Pie aparece nos dando um susto. E o jogo acaba desse jeito. Mesmo que o terceiro jogo dessa franquia nem em produção estava, pessoas em fórum já estavam cientes e concordando que a vilã disso tudo era ninguém mais, ninguém menos que a Pinkie Pie. E bom, foi um ótimo chute. Afinal de contas, a Pinkie Pie é confirmada mesmo sendo a vilã disso tudo, mas só até o terceiro jogo da franquia. É bom dar esse contexto que nos jogos de Luna Games, o bicho ruim que entra dentro dos habitantes da Terra dos Pôneis consegue mudar de corpo a qualquer momento. E no terceiro jogo da franquia, ele decide sair do corpo da Pinkie Pie e entrar dentro do corpo da Princesa Luna, a protagonista dos jogos. Simetria, meus amigos, e é nesse momento que as coisas só pioram. Esse terceiro jogo, em teoria, é o maior do que os dois primeiros, mas tem um truque, é que no final das contas é tudo uma ilusão. Em certa parte do jogo cria uma área limpa e fica te mandando de volta para o início dela. Aí meio que o jogo se torna infinito. Então você pensa que o mapa não tem fim, só que na realidade você já chegou no final dele há muito tempo. O que eu tô querendo dizer com isso é que não tem como encerrar esse jogo sem que você se jogue dentro desse buraco. Quando você pula, a Pinkie Pie aparece com olhos macabros te olhando pra tela, igual aos outros jogos, mas o final desse jogo é diferente dos outros. Aqui você vê a Princesa Luna toda espatifada no chão, e aí o jogo termina com ela
ressuscitando. Com o bicho ruim devolvendo a alma da Pinkie Pie e finalmente roubando a da princesa Luna, as coisas começam a ficar mais interessantes. Porque o pouco que eu sei de My Little Pony é que as princesas na série são extremamente poderosas. A princesa Luna, mesmo sendo a irmã mais nova, ela é muito, mas muito poderosa. Então agora o Tinhoso tá com um poder muito, mas muito forte em suas mãos. E bom, Luna Game 4, a gente vê a transição de almas acontecendo. O jogo começa com a gente pulando de um penhasco. Esse penhasco que a gente pula nos leva para um local sinistro, estranho, igual do último jogo. O jogo então coloca um diálogo na nossa tela falando: você encontrou um destino terrível, não foi? Não precisa ser assim, você não precisa ir de berço. Mas agora você está no meu mundo. A princesa Luna cai em um limbo e em um inferno. E esse é o primeiro jogo da franquia que realmente dá continuidade ao último jogo. A princesa Luna cai em um limbo e em um inferno. A princesa Luna aparece caindo em uma espécie de limbo e em seguida ela aterrissa em algo que parece até o inferno. Aparece uma espécie de labirinto do capeta, não porque tem um capeta em si, mas é que o design dele é do capeta mesmo, pulando em cima de alguns blocos que se assemelham a glitches, e entrando dentro de um local, vemos um vulto da Pinkie Pie. Após isso, a escuridão volta, escuridão essa que a gente já tinha visto nos jogos anteriores. Porém, quando começamos a correr, no final do corredor, ela aparece e rebaixa a gente pra série B do Brasileirão. Pinkie Pie com Tinhoso na pele aparece, o jogo trava e ele fecha. Olha, eu queria fazer um resumo mais detalhado, só que os jogos em si têm em média de 2 a 5 minutos de gameplay, então não me julguem, por favor. Bem, voltando pro assunto do vídeo, agora sim está completa a posse do corpo da Luna, finalmente foi concluída, e nada agora pode impedir o bicho ruim de fazer o que quiser com o corpo dela. Afinal de contas, ela é uma princesa, que agora poderia fazer todo tipo de mal existente. E Pinkie Pie nessa transição acabou esquecendo sua memória, esquecendo que durante algum tempo ela foi a rainha do submundo, de certa forma. O jogo 0 se encaixa entre os eventos de Luna Game 4 e Luna Game End, e esse jogo, querendo ou não, é o mais completo. Nesse a gente pode conversar com várias pôneis. Elas vão falar em geral coisas genéricas como: ah, você tá bem? Poxa, queria que você me ajudasse em tal coisa, blá 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 blá. As únicas pôneis que realmente importam aqui é a Twilight Sparkle e a Pinkie Pie. Lógico que é a Pinkie Pie. O motivo da Twilight ser importante é por causa que ela dá a tarefa mais legal do jogo e nem um pouco entediante, que é pegar exatos 50 livros. E pra pegar esses 50 livros você tem que fazer uns parkour, você tem que pular em uns matos, você tem que pular aqui, pular ali, pegar um monte de coisa. Aí você vai esquecer um livro, um bendito livro, aí você tem que ficar procurando esse um bendito livro até, enfim, você surtar. Pegando os 50 livros, o jogo dá um glitch que você tá caindo, mas nada demais. A Twilight agradece a gente por ter pego seus livros. O jogo fica em um clima muito, mas muito bizarro. O pior mesmo acontece quando a gente fala com a Pinkie Pie. Ela pergunta se tá tudo bem com a gente, ao contrário das outras personagens que só perguntam coisas genéricas. Aparecem alguns textos na nossa tela e Pinkie Pie simplesmente morre. Nesse momento do jogo, foi o Tinhoso simplesmente tomando posse do corpo da princesa Luna e mandando de corsa a Pinkie Pie. E agora, para finalizar a franquia e entender o que vai acontecer com a princesa Luna, o último jogo da franquia agora, Luna Game End. Esse jogo explorou um lado que a gente nunca tinha visto da história de Luna Game, que assim, no começo é a mesma pegada de todos os jogos. A escuridão tenta te matar, você não pode cair dos blocos, mesma coisa que vimos nos últimos jogos. Mas aqui, ele tem um final diferente. Ele mostra que, na verdade, de uma forma bem surpreendente, tudo não passou de um sonho. Bom, na verdade, as coisas não eram um sonho. A verdade aqui é que a Pinkie Pie nunca deixou de ser possuída pelo bicho ruim. É isso mesmo. Durante esse tempo todo, o Tinhoso não saiu dela. E esse final só prova uma coisa, que todos esses jogos foram por algum motivo o purgatório de Luna. Luna está em um purgatório infinito comandado pelo próprio Tinhoso, com o visual da Pinkie Pie. Isso é muito estranho, mas essa história toda acabou sendo confirmada pelo criador de Luna Games, que só
só deu as caras na internet quase 12 anos depois, mas isso não veio ao caso. Ele de certa forma confirmou essas teorias do público quando no Reddit ele ficou respondendo perguntas dos fãs sobre a franquia. Ele falou que Luna Games só passou de um projeto que ele fez entre amigos que não esperava muito dele, mas mesmo ele querendo ou não, ele acabou sim marcando um espaço na internet. Não se sabe ao certo, mas talvez vários jogos X nem sequer existiriam se não fosse a influência de Luna Games. E sua história simples, com a gameplay mais simples ainda, acabou sim mudando a internet. Então, mesmo que o vídeo tenha ficado um pouco confuso, eu peço para vocês deixarem um like no vídeo e se inscrever no canal, porque semana que vem, ou essa semana mesmo, vai sair um vídeo gigante de quase 40 minutos aqui nesse canal secundário.